Então eu começo falando que a minha primeira descoberta, primeiramente, foi olhar para as leis naturais que existem. Leis na nossa vida que são intrínsecas à vida, que são intrínsecas ao crescimento, à reprodução celular, leis que a gente chama de leis da natureza. Porém, a gente não se aprofunda muito nisso, não é mesmo? A gente acaba ouvindo e conhecendo isso muito superficialmente no mundo e mesmo na educação, né, gente? E acaba também não conseguindo olhar para isso como adultos e também instruir as crianças para olharem para suas leis naturais, para suas leis da sua natureza, cuidar da sua natureza. A gente tem alguns predicados, busca alguns predicados, busca qualidades, busca virtudes, mas acaba não percebendo que essas buscas são buscas que já estão conosco, né? Que estão ao nosso alcance e que são onipresentes à nossa vida, como são as leis naturais, gente. Então, a primeira descoberta que eu tive ao começar a pesquisar sobre ser humano, desenvolvimento humano, como o ser humano podia aprender música da forma mais rápida, mais natural, sem imposição, sem chatice. Gente, então começou assim. E a minha descoberta inicial foi que por trás de aprender qualquer coisa existe uma tecnologia. E é essa tecnologia que nos proporciona aprender, que nos proporciona crescer, que nos proporciona pensar e estar aqui hoje falando. Essa tecnologia da natureza que tem muitas leis que nós devemos conhecer. Porque se a gente não conhece do que somos feitos, a gente conhece o quê? O que nós sabemos, se mal sabemos como esse corpo funciona, como esse ouvido funciona quando ele desperta, como a inteligência se cria. Gente, então é muito incrível essa descoberta, porque ao mesmo tempo nós falamos de inteligência, nós trabalhamos por inteligência, nós usamos tecnologia, a gente está num mundo muito diverso, muito rápido, né? E usa tudo isso, mas às vezes não se dá conta do mais essencial e do mais simples que está em nós mesmos. Então é muito importante a gente... Vamos ver o que aconteceu aqui, só um pouquinho. Olhadinha. Como eu estou falando das leis da natureza, né, gente? Minha filha lá embaixo acabando de chorar. Então, é mais ou menos isso, né? O que a gente faz quando a vida exige algo da gente? A gente para e a gente atende. E se a gente não atende, se a gente não olha para essa vida, para essa natureza humana, mesmo da criança ou do adulto, se a gente não para e atende isso, isso vai cobrar um preço no futuro. E qual seria o motivo da gente não atender uma natureza humana, uma necessidade humana? Então, a minha outra descoberta, gente, é que nós, por não estarmos na nossa ordem natural de evolução, né, por nós pularmos fases e esse meio social e esse meio mundano faz a gente pular fases, né? Faz a gente às vezes não poder olhar para o lado, mas a gente quer olhar para o lado, mas não é para olhar, é para olhar para lá, porque tá todo mundo olhando para lá, não é mesmo? Então, gente, toda vez que eu penso sobre isso, que eu penso sobre a tecnologia que nos cria, né, que reproduz nossa célula, esse DNA que parece uma máquina que funciona de uma forma tão perfeita e que cria um organismo e que cria tudo isso, todo esse mundo de uma maneira tão perfeita, é muito notável a gente perceber que existe alguma coisa por trás, que existe alguma energia muito poderosa por trás da nossa vida e que existe realmente algo extremamente perfeito, existe uma tecnologia na nossa vida. Quanto mais a gente estuda, quanto mais eu estudo, mais eu percebo a grandiosidade disso. E também é incrível, gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente se percebe sem saber, né? Porque a gente acha que sabe algumas coisas de acordo com o que nos é passado, de acordo com o que a gente é levado a acreditar
a pensar que a gente recebeu uma nota, então você sabe, né? Alguém achou engraçado, então legal, então você sabe. Mas de fato, gente, saber para a natureza humana é ser. Saber é fazer. Saber não é vir aqui ou, por exemplo, dizer, né? Eu venho aqui, eu digo que eu aprendi isso. Não, eu digo que eu descobri isso. E agora eu posso olhar para isso. Eu posso ter essa visão na minha vida e no meu dia a dia, né? E também, gente, olhando para essa ordem de evolução que eu havia falado antes, o motivo hoje que a maioria das pessoas não se atendem, não olham para si, não olham para o lado, não olham para o outro, não têm recursos de visão, né, de virtudes, é porque nós não sabemos. E eu vejo isso na educação, eu vejo isso mesmo nas famílias com crianças, adultos perdidos, depressivos. A gente vê pessoas o tempo inteiro buscando e buscando se completar, e buscando mais conforto, mais entendimento, né? Buscando o equilíbrio e buscando estar em ordem. Gente, então essa é uma grande descoberta que as leis naturais trouxeram para mim, para minha vida, para minha profissão, né? Para o meu estilo de vida, que é a ordem que existe por trás da nossa vida, que tem a ver com a tecnologia. Se existe uma tecnologia que é perfeita, uma engrenagem de vida, existe uma ordem, né? E essa ordem, nas leis naturais, eu chamo de ordem natural, da qual nossa tecnologia nos abre fase por fase, de 0 a 1 ano, 1 a 2, 2 a 3, até 7 anos, nós abrimos a primeira grande fase da nossa vida, né? Então, nessa fase é a primeira fase, a primeira grande ordem, a primeira grande necessidade que nós temos que atender. E se não atendemos antes, quando criança, se não podemos atender, podemos ser atendidos quando crianças, o que fazer? Será que é possível? Pode entrar. Será que é possível a gente atender nossa ordem depois de adultos? Não só é possível, como é o que nós fazemos. Automaticamente, nós buscamos por eventos, por vivências, por cura, por educação, por cursos, por conhecimento. Nós buscamos, tudo que nós buscamos na vida, gente, é para estar na nossa própria ordem de evolução. Então, se nós não temos uma tecnologia, não sabemos, temos uma ordem e não sabemos, gente, eu acho que é muito claro o que está acontecendo. Nós estamos em um corpo, em uma vida, e a gente não sabe como isso funciona. E a gente busca isso uma vida inteira, muitas vezes até o fim da vida, e não encontra. Porque o nosso meio não permite, ou a nossa própria capacidade não permite. Então, essas grandes descobertas hoje, elas me movem e me promovem a vir aqui, estar aqui e falar isso para vocês. Porque toda grande descoberta não é de ninguém, ela é da sociedade. Então, as leis naturais também, gente, não são minhas, não é da Escola Harmonia, não é da nossa equipe, são leis do ser humano. São leis que estão em mim, que estão em você, que estão em quem está nascendo, que estão em quem tem 80 anos. As leis naturais estão em todos. Porém, a gente às vezes não sabe, não vê, não tem a visão. E como vai ter se nunca chegou nessa visão? Se o meio, a educação, enfim, todas as condições, que são muitas, né? São muitas condições para que a gente olhe para isso, condições intelectuais, inclusive estar em ordem de evolução. Uma pessoa que está em desequilíbrio provavelmente não vai sentar para assistir um vídeo. Ela vai buscar um alívio imediato, né, gente? Então, tudo está em ordem da evolução do próprio ser. Então, o que eu vejo hoje, que eu trago muito para a minha vida, para o meu dia a dia,
é como eu posso entrar mais em ordem, como eu posso estar mais em ordem para a minha própria evolução. E tudo que compete essa ordem, né, gente? Tudo que compete essa ordem. Pri, posso pedir para te pegar a nossa pirâmide? Eu vou usar ela para mostrar a ordem. Eu vou pegar uma pirâmide, pessoal, para mostrar que existe uma ordem, né? Da mesma forma como existe uma tecnologia por trás da nossa vida, nosso DNA, nossas células, nosso alimento se transforma em corpo, né? Nossa inteligência se cria e de repente um bebê que sai do zero, com 7 anos, já tem tanto intelecto, já tem tanta bagagem, já tem tanta percepção. O que é que acontece nesta ordem? O que é que acontece nesta ordem para que a gente desenvolva de 0 a 7 anos, a gente desenvolva tanto e expanda tanto como natureza? Se nós olharmos para o período, uma criança de 7 anos, pessoal, e uma criança de 0 anos, há uma diferença enorme de comunicação, de visão do mundo, de saber, de provar, de sentir. Então, o porquê que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele tem uma ordem de desenvolvimento. Ele não desenvolve do 0 para o verbal. Ele desenvolve primeiramente a sua primeira fase. Primeiramente, a sua primeira fase foi bom, mas ele desenvolve um pedacinho de cada vez, um degrauzinho de cada vez. E hoje, por nós não percebermos essa ordem, a gente às vezes pula e pula e pula e quer sempre chegar no topo, e quer chegar no fim, e quer chegar no pronto. Mas isso na natureza não acontece, não é mesmo, gente? Na natureza você planta uma árvore e você tem que esperar ela crescer. Uma criança nasce e nós esperamos ela crescer. E se a gente não espera, a gente acaba pulando essa ordem. Eu, você, todos nós, de alguma maneira, estamos pulando de fase. Seja na primeira, seja na segunda, seja na... Enfim, nós estamos pulando, porque o nosso meio social é um meio hoje muito acelerado, muito rico, muito diverso e não dá muito tempo, envolvendo o sistema de educação também, né, gente? Que é um sistema que não olha para essa ordem, é um sistema que olha para o pronto. Eu quero que a criança fale, então você treina a fala. Eu quero que a criança leia, então você treina a leitura. Eu quero que a criança escreva, então você treina a escrita. É tudo muito separado e muito encaixotado, sendo que na natureza nada disso é separado. Para você ter uma boa leitura, você precisa ter um bom desenvolvimento anterior, né? Para você ter um intelecto rico, criativo, que é a sexta linguagem, você precisa ter um bom desenvolvimento anterior. Então, gente, essa grande descoberta é sim uma maneira da gente se organizar e da gente olhar para nós, o que me falta? O que me falta completar? Bom, eu sou bom nisso, nisso, nisso e nisso, mas nisso eu não sou bom, ou nisso eu não gosto. O fato, gente, da gente não gostar de algumas coisas já diz alguma coisa em relação à nossa experiência. Uma coisa é a gente não precisar, não querer, realmente não precisar. Outra coisa é a gente julgar e discriminar. Então, também nessas leis naturais, algo que muda o estilo de vida totalmente, que a minha mais uma descoberta, na verdade uma desencadeia a outra, né? E assim aumenta e não para mais. Gente, o estilo de vida que nós temos hoje, ele é dependente totalmente do nosso nível de natureza. Se nós vemos uma natureza em nós mesmos, se a gente se percebe como uma natureza, nós vamos ter um estilo de vida mais natural. Se a gente não se vê como uma natureza, e isso é algo muito leviano, ou é só um verbo, ou é só uma poesia, isso é superficial, a gente acaba tendo um estilo de vida também
superficial e não aprofundado no que somos. Por exemplo, quero dar um exemplo. Quantos de nós sabemos como funcionam os sistemas corporais? Como funciona só um dos sistemas? O sistema nervoso. Quantos de nós temos esses sistemas? Aliás, todos temos. Mas quantos sabem e sentem e usam? Porque saber, gente, saber na teoria é uma coisa. A gente é educado para saber na teoria, né? Mas saber na prática e botar essa natureza para funcionar, que é a minha proposta, né, de educação, de filosofia de vida. Nós temos que botar isso para funcionar. Nós temos que botar essa natureza para ser uma natureza viva, uma natureza expansiva, uma natureza real, né? Essa é a nossa realidade. Mas se a gente não olha para isso, a gente não tem como, gente. E nós vamos ficando, cada indivíduo hoje está preso dentro das suas próprias camadas que precisa completar. Cada indivíduo hoje está tendo que se organizar dentro do que precisa ver, do que precisa completar, do que precisa harmonizar na sua vida, seja corporal, seja verbal, seja uma visão de mundo mais ampla, mais humana, não radical, né? Seja uma questão de organização física, né? A parte artística, que para muitas pessoas é só pintar ou esculpir ou tocar, na verdade é uma dimensão da vida. Então, quantos de nós precisamos ainda completar o básico? Completar aquela criança lá no fundo que não foi atendida? Completar uma vivência que não pôde ter? Teve um pai em uma palestra que ele falou que ele sempre quis surfar. E ele nunca pôde surfar, mas ele queria muito surfar. E naquele momento da palestra ele disse, mas eu vou surfar. Agora eu vou fazer isso. Agora eu entendi que é isso que eu tenho que fazer. Gente, quantos sonhos, quantos desejos. Nossa natureza lá na primeira infância disse, eu quero aquilo, eu quero provar aquilo, eu quero sentir aquilo. Mas você não pôde fazer isso. Então, esses buracos na nossa ordem natural, hoje eles cobram, hoje eles fazem falta, hoje eles mostram uma comunicação, uma visão de mundo carente. Por quê? Porque nós não podemos provar todo esse mundo lá na primeira infância, onde a gente queria fazer isso. E hoje o adulto, ele tem que trabalhar, ele tem que mostrar serviço, ele tem que correr atrás do tempo, do relógio, e ele está totalmente fora, né? Você pode se olhar, pode se analisar, se você se encaixa dentro desse quadro. Eu espero que não, mas a maioria ainda sim. A gente, como adulto, está correndo atrás de muitas coisas e às vezes não olha pra gente. Não olha para o que é importante, não olha para o básico. Se eu não estou bem, nada mais está bem. O emprego pode ir mal, mas eu estou bem, né? A sociedade pode estar do jeito que está, mas eu posso estar um pouco melhor para ajudar a sociedade. Então, gente, nós temos, e essa é uma grande descoberta que eu partilho com vocês, nós temos uma ordem natural a seguir. Nós temos uma ordem de existência, nós temos uma ordem de intelecto. Nosso intelecto, ele se abre camada por camada, fase pós fase da nossa vida. E é assim que ele se forma, e é assim que as inteligências se formam. Mas se a gente não sabe disso, nós ainda vamos buscar fora da gente, sendo que tudo isso está em nós, está nessa natureza, está em você. Eu vou passar com você rapidinho nossa ordem natural, vibracional, corporal, todos os 5 sentidos e todas as ações corporais, né, principalmente de 0 a 7, verbal, né, toda a comunicação verbal, toda a construção de significado, todo o reino de significado, leitura, interpretação desse significado, né, gente? A gente vê
e se comunica com pessoas com visões totalmente diferentes. Por quê? Porque nós temos essa experiência anterior única. Cada um de nós é único e tem essa experiência de vida também única. Uma família única, meio de vida, gostos, desejos, visões, leituras. Isso nos torna únicos. Por isso nós nunca jamais seremos um igual ao outro. Realmente essa natureza é muito incrível, que se você pegar uma folhinha e outra folhinha da mesma planta, elas não são iguais, elas têm desenhos diferentes. Então nós também não somos iguais, nós temos a mesma natureza, mas nós somos únicos e de uma natureza única. Gente, escrita, o nosso comportamento também vai depender de toda essa experiência de vida que nós temos, né? E que começa lá na barriguinha da mamãe, mas que depois só expande, cresce e não para mais. Nossa escrita, nosso comportamento também vão depender do quanto nós absorvemos as outras linguagens, as outras camadinhas. Nossa ordem, nosso senso artístico, nosso senso de beleza, de perfeição, de fazer as coisas funcionarem, né? De dar importância e fazer a coisa bem feita, nosso capricho, né? Esse nível do comportamento que não é mais instintivo, mas é um nível mais organizado. É um nível onde eu não estou mais no instinto, eu já consigo criar dentro do que me é dado. Então, gente, este nível artístico é um nível que vai mudar totalmente a vida da sociedade. Quando nós todos tivermos um nível de consciência artístico. E aí eu já linko com uma grande descoberta na minha vida como musicista, compositora, cantora e artista, é que música, gente, música e arte não são meras funções na sociedade. Aliás, com as leis naturais a gente começa a perceber que nada é mero, né? Que tudo é muito profundo, é muito rico, mas a gente precisa se aprofundar para descobrir de fato o que as coisas são. Então, para mim hoje, para nós aqui na Harmonia, para Priscila, William, os alunos que vêm aqui, nós vemos música e arte como um nível de vida, como um nível de evolução, como um nível do intelecto, né, gente? Então, a minha busca com as leis naturais iniciou buscando o intelecto musical. Como eu ia passar algo tão complexo para crianças tão pequenas e que estavam nas primeiras fases olhando para o mundo, e como isso se conectava, né? Qual era a relação da primeira fase com o intelecto? Gente, então é isso. Música não é simplesmente tocar um instrumento. É muito fácil a gente ouvir uma música, mas é muito difícil a gente tocar uma música, compor uma música, dominar um instrumento, entender as dimensões por trás da música. Isso não é nada simples. Por quê? Porque a gente não vê a natureza musical, que é o som. Assim como a gente também não vê a nossa natureza, gente. Nós não vemos a nossa natureza, nós não vemos o DNA funcionar, nós não vemos as células se comunicando, digerindo, respirando, nós não vemos isso, né? A gente não vê as influências cósmicas que chegam a todo momento, os fótons de luz que chegam e que nos influenciam, as radiações, a gente não vê. Nós não vemos o nível vibracional, nós não vemos o que é invisível, a gente vê muito pouco e escuta muito pouco, né? Mas ao passo que a gente abre cada vez mais nossas leis naturais e abre o nosso intelecto para essa natureza, a gente começa a ver um pouco mais e começa a atuar de forma mais bela, mais exata, mais precisa, que funcione, gente. Na verdade, a coisa tem que funcionar. A nossa vida, o nosso estilo de vida, ele tem que funcionar. Às vezes funciona aos trancos e barrancos, né? Às vezes não funciona, às vezes fica para outro dia. Mas a nossa busca
É sim pelo mais perfeito, mas é para que as coisas estejam no lugar certo e funcionando, não é mesmo? Então, gente, esse mecanismo todo que as leis naturais trazem pode parecer meio confuso, pode parecer meio difícil, né? Porque é algo novo. Lembra comigo que quando você ouve uma música nova, você estranha? Ou você vê uma pessoa nova, você estranha? Ou você lê um livro e demora para pegar a magia do livro? Demora para começar uma atividade? Por quê? Porque tudo que é novo há um tempo também natural para a gente processar. Então, as leis naturais, elas também são novas, gente. É uma teoria, é uma filosofia, são muitos conteúdos que a gente vai trazer para trazer essas leis naturais para você poder usar na sua vida, mas você só precisa começar. Eu também comecei, eu também só precisei começar e tudo começa com uma pergunta. A mudança começa com uma pergunta, com uma observação. Então a minha pergunta para cada um de vocês é: o que te falta completar como natureza? Você já olhou para você como natureza? Né? Você já pensou que você pode ter uma estrutura organizada de existir? E se você entender essa estrutura, você vai entender a sua existência, a causa e a raiz da sua existência, e vai saber como existir. Já passou isso na sua cabeça? Se passou, se não passou, que passe agora e que a gente se divirta com isso, porque isso é muito incrível, gente. E a partir do momento que nós podemos nos olhar como uma tecnologia natural, como tendo uma ordem para evoluir, nós alteramos o nosso estilo de vida. E assim, a gente não está mais à mercê dos ambientes e das influências desses ambientes na nossa vida. Isso é muito importante, gente, porque se você é somente influenciado, você não é autor da sua própria história. Você não pode escolher, né? Então, a maioria das pessoas trabalha para consumo. E um consumo que é ditado, né, por um sistema de consumo, por um sistema capitalista. Mas se você olha para você como natureza e olha para você tendo uma opção de escolha, você pode evoluir, você pode se completar, né? Você pode ser mestre de você mesmo, se você se enxergar como uma natureza, se você se enxergar com potencial incrível e ilimitado. Mas se você ficar preso a sistemas de vida, a sistemas de cura, a sistemas de educação, a sistemas de existência, quando você vai atender o seu sistema de natureza? E, gente, isso é incrível porque muda a vida da gente. A gente começa a olhar realmente para o que importa, porque é necessário, porque é de valor, porque é valioso na nossa vida. E começa a trabalhar por isso. Porque até então a maioria da sociedade, mesmo a educação, como nós tivemos o comentário da Inês, mesmo a educação e a sociedade, nós vivemos todo mundo encaixotados, dentro de caixinhas, e nós só passamos aquilo. E aquilo é passado e passado e passado e passado, mas nunca aprofundado, né, gente? Então hoje a minha visão com as leis naturais é que nós precisamos nos aprofundar, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a nossa ordem de existência, nós precisamos alterar o nosso estilo de vida com consciência, mandar na nossa vida, né? Pegar a posse da nossa própria existência. E a gente pode sim melhorar o estilo de vida de todos, sendo um exemplo, sendo uma melhor pessoa, estando melhor, estando em paz, encontrando nós mesmos, a gente consegue ajudar a todos, né? E o que mais, gente? O que era muito importante que eu ia falar, e aí acabou a transmissão, era a questão da nossa vida. Nós somos um ser vivo e uma natureza viva que cresce e se expande o tempo inteiro, fase após fase. Após a fase adulta existem outras fases. Após a terceira idade existem outras fases. Nós temos muitas fases para cumprir.
E nós temos muitas fases para olhar para a nossa própria evolução. E essas fases são a nossa evolução. Mas se a gente estiver sempre olhando para fora e apontando e se queixando e trabalhando para consumir e trabalhando para atender um sistema de vida que é surreal, que não é natural, que é artificial, a gente está trabalhando para atender praticamente o sistema financeiro. Então, que sistema é esse? Nós precisamos ir para um sistema que está no aqui e no agora, no nosso alcance, na nossa mão, com custo zero. Vai dar um pouquinho de trabalho, porque, como eu falei, é novo. Nunca, e em outras fases da vida, da história da humanidade, pensadores, profetas falaram pra gente. É que é simples, a vida é simples. É compartilhar, é o bem, a beleza, o bom, a arte, o intelecto, o pensar, né? Nós tivemos isso ao longo da história, mas onde esteve a nossa natureza? Nossa natureza humana atendida de 0 a 7 anos como principal fase da vida. Onde esteve a nossa natureza atendida depois dos 7 anos, que eu preciso completar aquilo que faltou, aquilo que eu não conheci, que eu não descobri. Então, tudo isso, gente, eu vejo que as leis naturais também vêm num momento muito oportuno, que é um momento onde a tecnologia está na nossa mão, a gente trabalha com níveis do invisível, então é fácil falar que nós somos seres vibracionais. Por quê? Porque a gente usa a vibração o dia inteiro, né? A gente usa a vibração para tudo, nosso celular vibra, tá tudo vibrando, a gente atua com o invisível. Então hoje é mais fácil da gente falar que a nossa natureza é de origem vibracional, né? É de origem tecnológica e vibracional. Mas há um tempo atrás isso não era possível, né? Não era possível nem falar de energias, de espiritualidade, que era bruxo, era bruxa, né? Mas hoje isso está tudo muito mais fácil. Por quê? Porque o nível da sociedade também está crescendo. O nível intelectual da sociedade, apesar de parecer caótico, está caótico por quê? Porque as pessoas estão questionando. As pessoas estão questionando a própria vida, o próprio estilo de vida. Estão questionando ter que trabalhar. Estão questionando ter que ir para a escola. Estão questionando viver dentro da caixa e atender os rótulos da sociedade. Então, quanto mais a sociedade questiona, mais vai haver caos, mais vai haver revolução e mais vai haver quebra de tabus, de barreiras, de estilos de vida doentios e empacotados, né, gente? Nós não temos que atender nada além da nossa natureza, né? E a natureza das crianças, que é mais delicada, que é mais pura, né, gente? Então, é muito simples. As minhas descobertas com as leis naturais, basicamente esse quadro resume: nós temos uma tecnologia humana para olhar e atuar. Nós temos uma ordem de evoluir de 0 a 7 anos. Se você não completou de 0 a 7 anos, provavelmente não. Ninguém até hoje, né? A gente não vive um sistema dentro desse sistema ainda. Né? A gente vive um sistema onde pula a linguagem e quer logo o resultado final, né? Então a gente vai pulando e faz com que as crianças também pulem isso. Mas de fato nós temos uma ordem para chegar na consciência, né, gente? A gente tem essa ordem. Se você estiver em desordem, em desequilíbrio, basta você recorrer a uma das camadinhas das leis naturais para você perceber o que te falta. Você conhece o nível vibracional? Se não, você vai pesquisar, você vai falar com pessoas, você manda um comentário, a gente conversa. Hoje está muito fácil, né? Está muito simples e muito fácil a gente evoluir muito rápido. E para os próximos anos isso só vai melhorar, só vai aumentar. Mas de fato a gente precisa voltar para o que é importante e voltar para nós mesmos e conhecer profundamente nós mesmos. Inclusive, gente, todas essas descobertas também existem por quê? Porque
naturalmente nós somos buscadores, nós somos pesquisadores. E se a gente não busca, a gente não descobre. Se a gente não prova, a gente não sente. Então nós precisamos de todos esses recursos para chegar ao intelecto humano e à consciência humana, que é a grande busca da humanidade, se tornar consciente e despertar para o que é a vida, o que é si mesmo e como existir da melhor forma, como ajudar essa existência a ser a mais bela possível. Nós buscamos isso, mas nós precisamos olhar para a nossa tecnologia, para a nossa natureza e para o que nos falta e também para o que nos sobra, não é mesmo? Se nos falta coisas é porque outras estão sobrando. Então, o que é que está em excesso na nossa vida? Será que é verbal? Será que é ler demais a vida e repetir nossa leitura? Será que é uma desordem, falta de criatividade? Será que é falta de pensar? Ah, não quero pensar, é assim mesmo. Então, gente, é olhar e ver, olhar e analisar, olhar e mudar totalmente a nossa vida e o nosso estilo de vida. E querer evoluir, querer expandir, querer ser um ser que nunca foi, porque de fato é isso que acontece. Amanhã nós não somos o mesmo que hoje, mas se eu não sei disso, eu posso até pensar que eu sou o mesmo e posso até tentar manter uma identidade ao longo de uma vida inteira, sendo que na verdade, cada dia e cada segundo nós somos únicos e somos sempre novos, não é mesmo? Gente, então, essa live, agora você deve estar assistindo, mas ela tá curtinha, tá? Depois eu coloco ela no YouTube e eu resumo, porque nós acabamos cortando a transmissão. O celular quase pega fogo. Ficou vibrando aqui, todo vibracional, né? Gente, então é isso. Vamos acabar o ano analisando não somente o ano da nossa vida, mas vamos analisar profundamente o que nós ganhamos, o que nós expandimos, até onde nossa consciência chegou esse ano, né? E o que eu não fiz que eu gostaria de ter feito? E por que eu gostaria de ter feito? Será que é algo da sociedade, algo do meio social ou é algo real para mim? Nós temos que questionar. E nós questionando, a gente vai sempre chegar na melhor ação, na melhor medida, na melhor lei para a nossa vida. A gente questionando, a gente vai ter a resposta para nós mesmos. Mas se eu não questiono, se eu só aceito o que me é dado da forma com que sempre me foi dado, tudo pronto, a gente acaba não se aprofundando na vida e acaba não atingindo o nosso grande objetivo, alcançar consciência, estar desperto nessa vida, não estar dormindo de olhos abertos, não é mesmo? Então, eu desejo para você o que nós aqui na equipe Harmonia, na equipe das Leis Naturais, a gente alcança cada ano, a gente alcança cada dia parece que passou um ano, porque realmente a gente se aprofunda, a gente lê a vida, a gente olha para a vida como uma grande obra de arte, né? E tenta também ser uma obra de arte dentro dessa vida. Nós não somos só mais uma peça, né, gente? Só mais uma poeirinha das estrelas. Nós somos algo muito rico, muito precioso e muito poderoso. Mas eu serei se eu puder olhar, se eu puder ter a visão e tomar posse e realmente botar em prática tudo isso. Não adianta de nada adianta conteúdo e conhecimento se a gente não usa, se a gente não bota isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Então que nós possamos, com as leis naturais, melhorar a nossa vida, melhorar a nossa natureza, ser um ser mais pacífico, ser um ser mais paciente, que consegue olhar para tudo que é, que consegue olhar para tudo que quer e não quer, que faz e não faz parte, que nós possamos ter uma melhor escolha em 2020 e que seja uma escolha sempre atendendo a nossa natureza, né? O resto pode esperar, mas a nossa natureza, o nosso básico, isto é básico, gente. Nós nem abrimos intelecto e nem abrimos consciência,
Nós estamos no básico, mas isto é tudo. Se a gente não tem uma estrutura básica, a gente não tem estrutura alguma. Então nós precisamos olhar para o básico da nossa vida. Vibração, corpo, 5 sentidos, comunicação verbal, leitura e interpretação de mundo, comportamento, nossa escrita, nossa marquinha, nossa identidade, nosso eu organizacional, artístico, nosso eu artista e o nosso intelecto. Nós temos que olhar, porque se nós não olharmos, essa natureza vai murchar e vai cobrar seu preço, e você quer remediar e não consegue, e a coisa toma proporções. E não é isso que eu desejo para você. Eu desejo tudo de melhor em 2020, esse fim de ano, né? E principalmente que você possa alcançar essas descobertas que eu cheguei. Essas descobertas que nós que trabalhamos com as leis naturais chegamos a cada dia, onde nós vemos a profundidade que a nossa vida é. E como tudo é significativo, tudo é importante, nós acabamos não discriminando mais, porque está tudo certo. Cada um está na sua fase, cada um está na sua leitura, cada um está na sua linguagem, na sua mistura desses ingredientes. Então cada um de nós é um bolo, é um alimento nessa natureza, com ingredientes diferentes, de formas diferentes, mas se nós pudermos montar o nosso bolo, né? Se nós pudermos montar um alimento, um ser, uma vida, um estilo de vida, o que podemos fazer? O que você pode fazer se você conseguir aplicar tudo o que você deseja? Né? Isso, gente, para a educação, eu quero finalizar falando de educação, né? Até então, pelo menos eu venho de uma geração onde educação é até a faculdade. Ou então depois você tem que se atualizar na área que você se forma. Não é mesmo? Não é assim que ainda está enraizado? Porém, nas leis naturais, gente, educação é tudo. Nossa vida é um sistema de educação, é um sistema de aprendizado. E se a gente olhar para a educação dentro da caixinha escola, faculdade e trabalho, nós estamos equivocados. Porque educação é muito mais do que estudar e atender uma instituição, uma empresa, atender uma sociedade. Educação se refere ao que nós sabemos sobre nós. E se nós não sabemos muita coisa sobre nós, a educação não cumpre o seu papel. A educação serve para nós nos voltarmos para nós mesmos, para nós entendermos nós mesmos e sermos de verdade. Não ano que vem eu vou fazer, ano que vem eu vou ser, quando eu estiver lá eu vou estar feliz. Gente, está tudo aqui e agora, e neste centro e nesta natureza. Se você olha para fora, a educação não atingiu seu objetivo, que é olhar para si, olhar para dentro e estar em um aprendizado constante. A cada segundo, a cada respiração. A gente poder aprender com cada respiração, porque é o que acontece. Se você olhar para uma planta, a planta não está, a cada segundo a reprodução celular expandiu essa planta. Se você olhar para uma consciência humana, a cada segundo a vibração celular e cósmica e ambiental está nos expandindo. Se a gente está na nossa natureza, se a gente está no centro, está em equilíbrio, está perceptivo. Então, gente, as leis naturais estão aqui para a gente perceber nós como natureza e nós como um ser em constante educação, em constante aprendizado. Se a gente quiser parar de aprender, paramos de viver. Nós somos uma vida em aprendizado, em evolução constante. E essas são minhas descobertas, gente, que as leis naturais vão facilitar muito a nossa vida, né? Já facilitam, pelo menos facilitam a nós aqui na Escola Harmonia, nossa equipe que trabalha com as leis naturais, que se trabalha, porque na verdade a gente está sempre se trabalhando, né? O que eu vejo hoje como grande centro da educação é sim
a gente não educar o outro, educar a nós para nos encontrarmos, para nos entendermos, para nos sentirmos, nos construirmos. E eu tenho certeza que essa é a educação do futuro, gente, porque aí a gente vai eliminar muitas das outras profissões, não vai? Por que as pessoas adoecem? Por que as pessoas se constroem em um sistema doentio de vida? Porque elas não sabem como fazer diferente. Então, se nós pudermos trabalhar com as crianças a natureza desde cedo, desde 0 anos, atender essa ordem natural, nós vamos ter seres humanos que não vão precisar ir para o médico, que não vão precisar ser curados, porque não vai haver o que curar, não vai haver o que consertar. Mas para isso a gente precisa de uma sociedade inteira, né, gente? Já diz a frase, para educar um ser, nós não educamos sozinho, mãe e pai, professor. A gente é uma sociedade, é um sistema, é a vida que educa o ser. E não educa até 7 anos, não educa até passar na faculdade, educa para sempre. Porque tudo nos alimenta e tudo nos influencia. Aliás, essa é uma particularidade da nossa natureza. Nós somos uma natureza que se alimenta de tudo. De som, de cor, de gesto, de palavra, de leitura dos outros. A gente copia os outros. A gente copia o comportamento dos outros. Então nós nos alimentamos de tudo isso. Nossa consciência e intelecto se alimentam de tudo isso, ao passo que ainda a maior parte das pessoas não. Ou se alimentam só de comida, ou se alimentam de consumo, de comprar, né? Enfim, cada um sabe do que se alimenta, mas que nós possamos atender toda esta natureza que se alimenta de muitas coisas, né? E que para estar bem e para se completar precisa, é como um carregador de celular, né? Precisa carregar toda essa bateria, toda essa fase, toda essa linguagem, todas essas camadinhas. Nós precisamos carregar esses dados pela experiência de vida. Gente, é isso que eu desejo para você. Desejo para você. Chega a enrolar o verbal, né? É muita fala. Desejo para você, gente, o que há de melhor e que realmente você possa entrar no seu equilíbrio natural, olhar para você como natureza, olhar para o outro como natureza. Ninguém é mal porque quer ser mal. Exemplo. É mal porque não sabe ser diferente. Ninguém é conspirador, assassino, maligno por natureza. Isto é construído. Esse é o intelecto construído. Então que nós possamos esse fim de ano e início do ano novo renovar nossa ideia sobre o que é a vida, sobre o que é o outro e sobre o que nós somos. Porque os julgamentos são carregadíssimos de energia, carregadíssimos de vibrações. E isso está cada vez ficando mais pesado. É uma panela de pressão, onde quanto mais julgamento, né, menos leitura eu tenho. Porque quando a gente tem leitura, gente, a gente tem empatia, a gente se coloca no lugar do outro, a gente analisa o outro é muita coisa. O outro é feito do que eu sou feito. Por que o outro deu nesse resultado e eu dei nesse resultado? Então, quanto mais a gente puder olhar para a nossa natureza, gente, e natureza do outro, mais fácil vai ficar de entender, de se relacionar, de se comunicar e de resolver. De resolver vida, de resolver situações difíceis, de resolver coisas que a gente não consegue resolver, às vezes, sem a parte grave, né? A parte da agressividade. Então, a gente tem hoje na sociedade a maioria das pessoas sem comunicação, sem um bom relacionamento. Por que será? Porque, gente, nós pulamos de fase. A sociedade toda está pulando de fase, né? E se nós pudermos não pular e, ainda mais, completar nossas fases, nós vamos ter uma mudança muito rápida na nossa vida e na nossa sociedade. E é por isso que as leis naturais estão aqui.
para trabalhar na gente profundamente o que somos e como nós podemos ser cada vez mais um ser divino, natural, espiritual e tecnológico. Porque se eu não sei como isso funciona, eu danifico esse sistema. Não é mesmo, gente? É isso que está acontecendo, tá bom? Então, foi muito bom estar aqui, parar a transmissão, né? Todas essas coisas que sempre acontecem, mas foi muito bom estar aqui falando para você como essas descobertas mudaram a minha vida, a minha visão, a minha atuação, né? Meus propósitos de vida, meus propósitos como mãe, como esposa, como cantora, como artista, como ser humano, como mulher, né? Porque mesmo mulher e homem já são duas naturezas que parecem opostas, mas é tanta semelhança, há tanta coisa em comum e a gente acaba separando tanto na sociedade. Mas há tanta coisa em comum, inclusive leis naturais. Homem e mulher têm leis naturais para se guiar, né? E se não sabe disso, acaba ficando muito distante um do outro e acaba realmente não havendo comunicação e relacionamento, virando uma seita quase, né, gente? Nós saímos dessa era, estamos entrando numa outra era, mas isso ainda está presente. Essas separações. O grande fato da gente não se ver como natureza, isso só separa. Isso separa cada vez mais. Separa a gente da gente, separa a gente do que a gente gosta, do que a gente quer, do que deveria ser feito. Separa das pessoas, porque não há comunicação. Separa da sociedade, porque a gente julga, discrimina, né, rotula. Então, quanto maior o nível de leis naturais, mais unificação cada ser vai ter em si e na sociedade, onde estiver, né? Quanto menos vivência, experiência de vida, quanto menos saber, menos sensibilidade, mais separação. Mais a gente não consegue ver no outro o que vê em si, né? E isso acaba sendo a raiz de todo o mal, gente, porque não conhecer a tecnologia da natureza e si mesmo acaba separando tudo, né? Agora eu vou trabalhar, agora eu vou ter lazer, agora eu vou viver, agora eu tenho férias, uhul. Gente, nós estamos a todo momento podendo ser felizes, mas por estar tudo separado, às vezes a felicidade está no objeto, está num lugar, está no financeiro, sendo que a felicidade é apenas uma percepção e uma afinação com o estado de consciência. Então, realmente, as leis naturais vêm para facilitar a vida da gente, a educação, né? Não vêm para criticar nada. Elas vêm para nos mostrar uma realidade que está em nós, que está aqui e agora. E basta a gente olhar para isso, se organizar, se completar e viver uma vida extraordinária. Extraordinária, bela, linda, incrível, com milhares de pessoas incríveis ao redor, né? Irmãos de verdade. A gente pode viver isso, pode alcançar isso, porém eu tenho que me trabalhar, eu tenho que me olhar, tenho que me completar e viver um estado de vida natural, equilibrado, sensível, divino, maravilhoso. Isso está aqui agora, mas está também preso na nossa visão, não é mesmo? Gente, vamos despertar as leis naturais, vamos começar o ano que vem com tudo, com uma nova ordem, não é mesmo? Uma ordem de evolução, uma ordem de irmandade, uma ordem de vida, uma ordem de prosperidade. É isso que vai acontecer. Sem mais, é isso que vai acontecer, certo? Então, embarque com a gente nessa jornada de leis naturais, ser humano rumo à sua natureza, rumo ao que há de mais belo, mais natural, mais simples, mais humilde e tecnológico, ok? Deixe o seu comentário para mim, nós vamos trocando, vamos conversando e nós nos vemos na próxima semana. Não sei que horário, porque cada dia surge um horário novo para mim, mas provavelmente na sexta ou no sábado a gente se encontra
tá? É marcado, toda semana nós temos uma live. Se não está na página, no Face, vai estar nas 7 linguagens do YouTube. E também eu quero te convidar para acessar nosso site, né? Que ano que vem vai ter muitas novidades. Então já entra ali, acessa, deixa o seu e-mail para você receber as novidades. www.7linguagens.com.br e nós nos vemos semana que vem. Até lá, eu espero que você tenha descoberto um pouquinho mais da sua natureza, das suas leis naturais, e qualquer coisa me chama que a gente conversa sobre isso e troca um pouco mais, ok? Um beijo!